Olá, hoje a gente vai fundo numa história que, olha, mistura duas paixões bem brasileiras. Futebol, com o Atlético Mineiro no centro, e, por outro lado, um mundo complexo das finanças, com suspeitas bem sérias, né? É uma trama e tanto, realmente. Pois é, a gente está falando de notícias que surgiram ali por outubro de 2025. Elas acabaram ligando, ainda que indiretamente, os investimentos na SAF do Atlético, a Sociedade Anônima do Futebol, a uns fundos que estão sendo investigados pelo Ministério Público de São Paulo. E a suspeita é pesada, possível ligação com o PCC. Exato. É importante frisar essa questão da ligação indireta, né? Mas a suspeita existe e está sendo apurada. Para nossa conversa aqui, a gente se baseou em várias reportagens, tá? Estadão, Gazeta Esportiva, No Ataque, Money Times e, claro, nas informações sobre essa investigação do MPSP. Antes de entrar nos detalhes, acho bom a gente situar rapidinho o que são as SAFs, né? Com certeza. É um modelo que ganhou muita força recentemente. Isso. Surgiu como uma espécie de salvação para clubes endividados, né? Permite que eles virem empresa, recebam investimentos mais parrudos, e o Atlético foi um dos grandes que seguiram esse caminho. Exatamente. Uma promessa de gestão mais profissional, de mais dinheiro em caixa. E olha, para dar o tom da gravidade e da complexidade do que a gente vai discutir, tem uma frase no material que a gente analisou que me marcou. Quando o futebol se mistura com o dinheiro sujo do crime organizado, o campo deixa de ser apenas um lugar de paixão e se torna palco de poder, influência e segredos. É forte, hein? Muito forte. E resume bem o risco que está em jogo, né? Totalmente. Então, vamos tentar entender melhor essa história? A SAF do Atlético começou a ser criada lá para 2023, certo? A ideia era essa: sanear as contas, modernizar. Era o plano, sim. Uma necessidade, na verdade, dada a situação financeira de muitos clubes brasileiros. E aí entraram investidores. O nome que apareceu bastante foi o do Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. O investimento principal veio por um fundo chamado Galo Forte FIP. É um fundo de investimento em participações. Isso, um veículo comum para esse tipo de operação, para comprar parte de empresas. Parecia, e para muitos ainda parece, o caminho natural para a recuperação do clube. Só que aí entra o que você já mencionou. Esse modelo SAF, ele tem seus méritos, mas também tem um lado B, digamos assim. Tem, tem sim. É como você disse, a promessa é ótima. Profissionalismo, capital novo, mas na prática surge um desafio gigante, a transparência. De onde vem esse dinheiro todo? Quem são os investidores finais lá na ponta? A estrutura pode ficar tão intrincada que rastrear a origem real do capital vira um baita quebra-cabeça. E essa complexidade toda parece o X da questão que estourou em outubro de 2025, né? Porque as notícias não falavam do Galo Forte FIP diretamente, mas de outros dois fundos, com nomes até curiosos: Olaf 95 e Hans 95. Exatamente. A investigação do MPSP, pelo que foi noticiado, se debruçou sobre esses dois, Olaf 95 e Hans 95. As suspeitas são de lavagem de dinheiro, ocultação de bens. E aí veio a possível conexão com o PCC. Mas como que esses fundos, Olaf e Hans, se conectariam ao Atlético? A ligação não era direta, você disse. Não, não era direta. A alegação que surgiu e que causou todo o alvoroço é que esses fundos teriam atuado como intermediários. O dinheiro teria passado por eles antes de supostamente chegar a outros veículos de investimento que aí sim teriam alguma relação com a estrutura financeira da SAF do Galo. É uma cadeia, sabe? Entendi. Uma cadeia de operações. Isso que deixa tudo meio nebuloso, né? Essa estrutura com vários fundos. Isso por si só já é suspeito ou é normal no mundo financeiro? Ótima pergunta. Olha, estruturas assim, com várias camadas, usando diferentes fundos, empresas offshore, holdings, isso é, sim, bastante comum em grandes negócios. Fusões, aquisições, investimentos internacionais. Ah, então não é automaticamente algo ilegal. De forma alguma, pode ter razões super legítimas, otimização fiscal, proteção de patrimônio, gestão de risco, até confidencialidade entre os investidores privados. É uma ferramenta financeira, Mas, mas... E aí entra a suspeita do MP. Essa mesma complexidade é, digamos, um prato cheio para quem quer dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. É a lógica clássica da lavagem.
criar distância entre a fonte suja e o destino final, que parece limpo. Cada camada a mais de empresa ou fundo é uma forma de embaralhar as cartas, entende? Entendo. Como se fossem camadas de uma cebola para esconder o miolo. Exatamente. Você tem que ir descascando, camada por camada, para tentar chegar no beneficiário final e na origem do dinheiro. É um trabalho difícil para quem investiga. Então, o foco do MP não seria o Atlético em si, mas esses fundos intermediários, o Olaf e o Hans. Tentar entender quem pôs dinheiro ali e para onde ele foi. Pelo que tudo indica, sim. O alvo principal da investigação parecem ser esses fundos e quem está por trás deles. A pergunta-chave é: o dinheiro que eles movimentaram era lícito ou ilícito? E, se for ilícito, vindo do PCC como se suspeita, será que esse dinheiro, mesmo que indiretamente, acabou respingando lá na estrutura da SAF do Atlético? É isso que a investigação busca responder. Certo. E com acusações tão sérias no ar, mesmo que indiretas, imagino a reação dos envolvidos. Como o Atlético, o Banco Master se posicionaram. A reação foi, como esperado, de negação total. O Atlético soltou nota se desvinculando completamente de qualquer irregularidade. Eles bateram na tecla de que o Galo Forte FIP, que é quem de fato investiu no clube, é um fundo regular, registrado na CVM. A Comissão de Valores Mobiliários, né? O órgão regulador. Isso. E que é auditado por empresas independentes e tal. Basicamente, o clube diz: aqui está tudo em ordem, não temos nada a ver com isso. E os outros citados, o Banco Master. Mesma linha. O Banco Master negou qualquer relação com os fundos investigados, o Olaf 95 e o Hans 95. Reafirmou a legalidade e transparência das suas operações. E a Reagir Investimentos, que apareceu como gestora de um desses fundos intermediários. Não o Galo Forte, mas um desses no meio do caminho. Exato. Pelo que as fontes indicam, a Reage disse que a função dela era só técnica, administrar o fundo, e que ela não era dona do dinheiro nem controlava a origem ou destino dos recursos dos cotistas. Uma posição bem técnica, de administradora fiduciária. Ou seja, um discurso bem alinhado. Todos que estão ligados diretamente ao clube ou ao investimento principal na SAF negaram qualquer ponta solta, qualquer conexão com esses fundos suspeitos. Exatamente. Fecharam questão nesse ponto. Mas a investigação do MP continua, né? O que a gente sabe sobre o andamento disso? Olha, pelo que as reportagens de outubro de 2025 indicavam, a investigação estava em curso. E aqui é crucial repetir. Até aquele momento não tinha sido apresentada nenhuma prova concreta de que dinheiro do PCC tenha financiado diretamente a SAF do Atlético. Certo, isso é importante. O que existe é investigação sobre esses fundos intermediários e as possíveis conexões deles com lavagem de dinheiro. A ligação com o Atlético seria, se for comprovado um dia, indireta e talvez até desconhecida pelos próprios gestores do clube e do Galo Forte FIP. E teve aquela operação da Polícia Federal também, né? A Carbono Oculto. Tem relação? Bem lembrado. A Carbono Oculto foi em agosto de 2025, uns meses antes dessas notícias virem à tona. Ela mirava grandes esquemas de lavagem, muitos ligados ao setor de combustíveis e também com suspeitas de envolvimento do PCC. Não dá para afirmar uma ligação direta com o caso do Atlético, mas mostra que as autoridades estavam sim focadas em desbaratar redes financeiras do crime organizado naquele período. Talvez a investigação dos fundos Olaf e Hans seja um desdobramento ou parte desse contexto maior. Faz sentido. E sobre a dificuldade de rastrear o dinheiro que você mencionou antes? Algum especialista falou sobre isso nas reportagens? Falou sim. Uma das fontes citava um especialista em compliance financeiro. Ele resumiu bem o nó da questão dizendo algo como: o problema é de rastreabilidade. Quando há múltiplas camadas de investimento, perde-se o controle sobre a origem real do dinheiro. É isso. É a essência da dificuldade, né? Exato. A mesma sofisticação financeira que viabiliza negócios legítimos e complexos também pode, infelizmente, servir de escudo para atividades ilícitas. Separar o joio do trigo exige uma investigação muito minuciosa. E isso tudo me faz pensar. Esse caso do Atlético, não importa o desfecho final, ele acaba jogando uma luz incômoda sobre o futebol brasileiro como um todo, né? Especialmente agora com tanta SAF surgindo por aí, né? Ah, sem dúvida nenhuma. É um alerta gigante, eu diria. O futebol sempre movimentou muito dinheiro, mas a era das SAFs multiplicou isso. A gente está falando de fundos aportando centenas de milhões, às vezes bilhões.
Como é que se garante a origem lícita desse volume todo de capital? Será que os controles que a gente tem hoje são suficientes? É uma pergunta preocupante. Muito, porque o risco é real. Onde tem tanto dinheiro circulando, ainda mais com estruturas societárias que podem ser complexas, como a gente está vendo, abre-se uma porta, uma brecha para infiltração de dinheiro sujo. A linha entre o investidor legítimo buscando retorno no potencial de um clube e alguém usando o futebol como fachada para lavar dinheiro pode ser muito tênue. E se essa linha for cruzada, mesmo que sem o clube saber diretamente, quais as consequências? Nossas consequências são enormes. Para o clube envolvido, mesmo que não tenha culpa direta, o dano na reputação é brutal. Afeta torcida, patrocinador, outros investidores. Ninguém quer ter o nome associado a escândalo, né? Claro. E para o futebol brasileiro como um todo, isso mancha a imagem lá fora, pode afastar investidores sérios. É um efeito cascata negativo. O que reforça a necessidade de controles mais rígidos, então. Exatamente. Reforça a importância daquilo que no mundo corporativo se chama de due diligence e know your customer, o KY. Conheça seu cliente, conheça seu investidor, os clubes, os gestores das SAFs, os fundos. Todo mundo precisa ter processos muito rigorosos para saber quem está botando dinheiro ali. Não basta olhar o CNPJ do fundo que investe. Tem que tentar ir mais fundo, ver quem são os cotistas por trás, especialmente quando a estrutura é mais opaca. E os órgãos reguladores também, imagino. CVM, Banco Central? Fundamental. Eles precisam estar atentos a essas movimentações específicas no esporte que têm suas particularidades. É um equilíbrio delicado. Equilibrar a atração de investimento, que é necessária, com a garantia da lisura desse dinheiro. O grande dilema do futebol empresa no Brasil hoje. Como é que a gente cria um ambiente que seja atrativo para o capital privado porque ele é vital para a sobrevivência e crescimento dos clubes, mas que, ao mesmo tempo, tenha barreiras fortes contra a entrada de dinheiro de origem duvidosa? Não tem resposta fácil. Exige regulação inteligente, fiscalização eficaz e, talvez o mais importante, um compromisso ético de todo mundo que está nesse ecossistema. Bom, então, para a gente ir amarrando aqui, a situação do Atlético Mineiro é delicada. Não existe, até onde sabemos, uma acusação direta contra o clube ou contra o fundo principal, o Galo Forte FIP. Isso. Mas tem essa investigação do MPSP sobre fundos intermediários, o Olaf 95 e o Hans 95, que teriam alguma conexão nessa cadeia de investimentos. E sobre esses fundos pesa a suspeita de lavagem de dinheiro, possivelmente ligado ao PCC. O clube e seus investidores negam tudo. Exatamente. O cenário é de espera. A investigação precisa seguir, precisa trazer respostas. Quem são os verdadeiros donos do dinheiro nesses fundos Olaf e Hans? De onde veio esse dinheiro? E a pergunta crucial, houve de fato alguma conexão, mesmo que indireta, talvez até não intencional por parte do clube, entre esses fundos suspeitos e o dinheiro que chegou na SAF do Atlético? São as perguntas que ficam no ar, né? E que vão definir o desfecho dessa história. A reputação do clube e até do modelo SAF como um todo no Brasil fica um pouco na berlinda enquanto essas respostas não aparecem. E isso nos traz de volta àquela reflexão final, quase uma provocação que a gente viu no material. Não é sobre o Atlético especificamente, mas sobre o futebol moderno como um todo, com toda essa complexidade financeira. Sim, a pergunta que fica ecoando, né? De onde vem, afinal, todo esse dinheiro que faz a bola rolar hoje em dia? Quem é que realmente financia o espetáculo que a gente tanto ama? É um convite para todo mundo pensar, né? Torcedor, jornalista, dirigente, investidor. Exatamente. Pensar mais criticamente sobre transparência, sobre ética, sobre essas teias financeiras que sustentam o esporte. Porque, no fim das contas, saber a origem do dinheiro é fundamental para garantir que o jogo continue sendo, bom, apenas um jogo, jogado dentro das quatro linhas e não em salas de reunião com interesses que a gente nem imagina.